Olá! Nesta apresentação, trataremos da dilatação térmica de sólidos e líquidos. Todo esse trabalho foi preparado por mim, Jefferson, e pelo meu colega Renan, que vai explicar a parte da dilatação dos líquidos, e eu iniciarei então com os sólidos. Conteúdo: a mudança nas dimensões dos corpos, quando sofrem variações de temperatura, é um fenômeno que pode ser facilmente observado em situações do cotidiano. Quando a coluna de mercúrio de um termômetro clínico se expande ao entrar em contato com a pele de uma pessoa com febre, estamos observando a dilatação térmica desse líquido. Dessa forma, estudaremos, nessa apresentação, a dilatação em termos microscópicos, a dilatação térmica dos sólidos e a dilatação térmica dos líquidos. Iniciando então por um breve resumo da dilatação em termos microscópicos. Quando falamos de dilatação térmica, estamos falando de um fenômeno no qual as dimensões de um corpo aumentam quando há aumento de temperatura nesse corpo. Então, se aumenta a temperatura e as dimensões do corpo no qual a temperatura foi aumentada aumentam junto, estamos presenciando uma dilatação térmica. Já a contração térmica é um fenômeno como que contrário, no qual as dimensões de um corpo diminuem quando há redução da temperatura desse corpo. Podemos ter um exemplo mais claro do porquê isso acontece. Então temos aí uma figura, uma figura geométrica em três dimensões. Na figura 1, temos ela sobre um suporte com o maçarico desligado, então ela está a temperatura ambiente. Essas partes em azul são representações das moléculas. Percebemos que na figura 1 a agitação delas é bem pequena. Já na figura 2, quando ligamos o maçarico, a agitação dessas moléculas fica mais intensa. E essa intensidade na agitação faz com que essa forma em três dimensões se expanda. O mesmo acontece no caso da contração, porém de maneira inversa. Quando você resfria, quanto mais resfriado fica o objeto, menor é essa atividade das moléculas, o que faz com que ele contraia. Bom, agora vamos para a dilatação linear nos sólidos. Ela ocorre quando analisamos a dilatação numa só direção, como a variação do comprimento de uma barra ou o diâmetro de uma esfera. Aí temos o exemplo da barra, quando aquecida, essa barra da figura A pode aumentar, aí, no caso representado pelo pontilhado, ali entre aquelas setas vermelhas. Então, ela pode estar aumentando um pouco nesse sentido. Símbolos e relações deste tipo de dilatação de sólidos. Bom, a variação de comprimento, chamada de ΔL, de uma barra que sofre aquecimento é diretamente proporcional ao seu comprimento inicial L0, ou seja, se um dobra, o outro também dobra, ou se um é dividido pela metade, o outro também. A variação do comprimento ΔL de uma barra que sofre aquecimento é diretamente proporcional à variação de temperatura ΔT, mesmo princípio do primeiro tópico, beleza? E por último, a variação de comprimento ΔL de uma barra que sofre aquecimento depende do material que a constitui, ou seja, essa variação ela é variável. Então depende aí de cada material que estiver sendo aquecido, sofrendo essa expansão. As fórmulas. Temos então a lei da dilatação linear, é o nome dessa fórmula aí, dada por ΔL igual a alfa vezes L0 vezes Δθ. O alfa é um coeficiente de proporcionalidade, chamado coeficiente da dilatação linear, característico de cada material. Então fique tranquilo, num exercício, numa atividade, ou essa questão trará esse coeficiente, ou então ela te dará as demais informações para que você possa estar chegando a essa conclusão. Podemos também usar aí L igual a L0 vezes 1 mais alfa vezes Δθ. Tudo depende das informações que te forem dadas. Agora, a dilatação relativa. A razão entre o valor da dilatação que esse corpo sofre e o valor inicial de suas dimensões
expressa comumente em porcentagem, é chamada dilatação relativa e dada por ΔL sobre L0. Então, ainda na dilatação linear, podemos aí ter a dilatação relativa, pessoal, dividindo ΔL por L0. A dilatação superficial. Ela ocorre quando analisamos a dilatação em duas dimensões, não mais em uma, como a variação da área de uma placa ou a variação da área de uma face de um cubo, por exemplo. Aí temos mais uma vez a representação, lembrando que agora então estamos analisando área. Fórmulas, símbolos e conclusões. Bom, uma fórmula que podemos utilizar então é ΔA, sendo aí a variação da área, né, é igual a beta vezes A0, que é a área inicial, vezes Δθ, que se mantém no mesmo significado, a variação de temperatura ocorrida. Beta é o coeficiente de dilatação superficial e equivale a 2α. Então, é aí que a gente já começa a estabelecer uma relação entre as fórmulas. O alfa, então, 2α, né, vai valer esse beta. A dilatação superficial ΔA é diretamente proporcional à área inicial a zero e à variação de temperatura Δθ. Daí podemos estabelecer essa fórmula. Agora, galera, por último, né, a dilatação volumétrica. Ela ocorre quando as moléculas afastam-se umas das outras em qualquer direção. Podemos tomar como exemplo o aumento das dimensões de uma caixa paralelepipédica, ou seja, uma caixa em formato de paralelepípedo. Temos aí então justamente esse exemplo. Ao ser aquecida, ela vai expandir nas três dimensões. Fórmulas, símbolos e conclusões desse tipo de dilatação. Bom, a fórmula é dada por ΔV, né, a variação volumétrica, é igual a gama vezes V0, não é a velocidade inicial, pessoal, não confundam, não tem nada a ver com velocidade. Esse daí é o volume inicial. Lembrando que sempre em física, né, na maioria das vezes, alguma letra representada, alguma incógnita representada com um zero, ela quer dizer inicial. E aí essa incógnita sem o zero quer dizer final, vezes a variação de temperatura Δθ. Bom, gama é o coeficiente de dilatação volumétrica. Ele depende também, né, do material de que é feito o sólido e é igual a 3α, mais uma vez estabelecendo uma relação. E se ele é igual a 3α, podemos também estabelecer relação com o beta, pessoal. Se ele é 3α e o beta vale 2α, quer dizer que o gama vale 1,5 beta. E assim nós vamos estabelecendo aí relações entre todos. Então é bom estar sempre esperto, porque pode ser que o exercício te dê um beta, um alfa, num exercício aí que se trata de dilatação volumétrica. Então é sempre bom estar ligado nas semelhanças e nas relações que possam existir entre eles. A dilatação volumétrica ΔV é diretamente proporcional ao volume inicial V0 e à variação de temperatura Δθ. E aqui, então, encerramos o estudo da dilatação nos sólidos. Bom, agora a gente vai falar sobre a dilatação térmica dos líquidos. A dilatação volumétrica de um líquido segue uma lei idêntica da dilatação dos sólidos, válida quando o intervalo de temperatura considerado não é muito grande. A variação ΔV do volume líquido é diretamente proporcional ao volume inicial V0 e a variação de temperatura Δθ ocorrida, representado por essa fórmula, ΔV igual a gama vezes V0 vezes Δθ, sendo gama o coeficiente de dilatação real do líquido. Fórmulas, símbolos e conclusões. Aqui nessa imagem a gente pode ver um frasco, né, que é provido de um ladrão, que é a abertura por onde o líquido pode escoar, e nele é colocado um líquido até o nível desse ladrão, que quando o conjunto é aquecido, parte do líquido sai pelo ladrão e cai em uma vasilha menor, e o volume de líquido extravasado equivale à dilatação aparente do líquido, e não à dilatação real, que é representado por essa fórmula, ΔV igual a ΔVAP mais ΔVF. Fórmulas, símbolos e conclusões também. Agora a dilatação aparente do líquido ΔVAP e a dilatação do frasco ΔVF são proporcionais ao volume inicial V0 e a variação de temperatura
alfa, gama. Gama P é o coeficiente de dilatação aparente do líquido e gama F é o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco. E o coeficiente de dilatação aparente de um líquido é dado pela diferença entre o coeficiente de dilatação real do líquido e o coeficiente de dilatação volumétrica do frasco, representado por essa fórmula aí em cima. Gama P é igual a gama menos gama F. Comportamento anômalo da água. Aquecendo certa massa m de água, verificamos que 0 graus Celsius a 4 graus Celsius o volume da água diminui, ocorrendo contração. E a partir de 4 graus Celsius, se o aquecimento continuar, o nível de água sobe, ocorrendo a dilatação. Como aí na imagem B a gente pode ver que mostra aproximadamente como varia o volume de água com o aumento de temperatura. As moléculas de água apresentadas um caráter polar, isto é, em cada molécula há uma parte com polaridade positiva e outra com polaridade negativa. Essas diferenças de polaridade fazem com que ocorram interações da natureza elétrica entre as moléculas. São as pontes de hidrogênio, como aí representado na figura abaixo. A elevação da temperatura da água provoca um aumento na agitação molecular, que tende a romper as pontes de hidrogênio, aproximando as moléculas. Normalmente, a maior agitação aumenta a distância intermolecular. Portanto, com o aquecimento ocorre na água dois efeitos opostos. O primeiro é o rompimento das pontes de hidrogênio, que tende a aproximar as moléculas, diminuindo o seu volume, e o segundo é a maior agitação das moléculas, que tende a afastar as moléculas, aumentando o seu volume. Conclusão. A partir desta apresentação, podemos estudar um pouco mais sobre a dilatação de líquidos e sólidos, ampliando nosso conhecimento sobre tais acontecimentos e o porquê deles ocorrerem. Foi possível notar que todos os tipos de dilatação, seja ela sólida, linear, superficial ou volumétrica, seja ela líquida, possui um coeficiente próprio de cada uma e varia de acordo com o material estudado. Por fim, vimos que nem todos os materiais possuem um comportamento contínuo, como a água, que por sua composição química varia de uma maneira um pouco diferente dos demais materiais.